Amém. Acho que começou a gravar, né? Quando o Renato colocava, falava uma vozinha, né? Que não falou nada, mas apareceu a bolinha que tá gravando. Bom, acho que é isso. Ah, ela falou? É, pra mim não falou, não. Mas amém, então. Vamos orar pra gente começar? Glória a Deus. Senhor, Paizinho, nós te adoramos, Jesus. Nós louvamos o seu nome aqui essa noite, Senhor. Nós apresentamos diante de ti essa aula, Senhor, do Lendo a Bíblia Devagar. Coloco diante de ti a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos aqui essa noite. Que o Senhor possa vir, Espírito Santo, e trazer o teu ensino, Senhor, o ensino das tuas escrituras sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, permita que eu venha, Senhor, conseguir transmitir a mensagem, Senhor, dessa aula que o Renato preparou, que tem nos abençoado tanto, que tem nos ensinado tanto, Senhor, ao longo desse módulo, Senhor, que nós possamos ser despertados, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, a viver o nosso propósito, a viver o nosso chamado, a entender e compreender melhor a tua realidade, a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, e que o Senhor possa conduzir, guiar toda essa aula, Senhor, em nome de Jesus, que toda a parte técnica aqui, Senhor, computador, internet, celular, de todos aqueles que vão estar participando, e a minha aqui que está transmitindo, que esteja tudo nas tuas mãos, Pai, que nenhum problema técnico venha acontecer, em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda distração, que tudo aquilo que tenta nos roubar de aprender mais de ti, possa ser lançado fora, em nome do Senhor Jesus, Pai, é assim que nós oramos essa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Olha só, hoje eu estou do outro lado do negócio aqui. Amém, pastor. Aí, alguém para falar amém comigo. Gente, fica tímido não, abre o microfone, fala amém, fala glória a Deus, pergunta. Vamos lá. Bom, na verdade, pergunta devagar, né, que hoje o Renato não está aí não, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Quando você estiver vendo, alguém me fala aí, por favor. Que é essa daqui. Ué. Aí, foi. Estão vendo minha tela aí? Sim. Amém, glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, a aula de hoje, né, quinta aula aí, basicamente seria a quarta, né, mas a última aí, o Renato fez a divisão em duas partes, né, falando aí dos dons espirituais. Gente, só lembrando, né, eu acho que essas aulas ainda não subiram para o YouTube, mas elas vão ser subidas, tá bom? Para quem, porventura, perdeu alguma das aulas anteriores, elas estão todas sendo gravadas, né, e aí a gente vai subir tudo isso no YouTube depois para que possa ser acompanhado ou revisto. E também o material, né, esse slide que a gente compartilha aqui, ele vai ser compartilhado lá no grupo depois da aula, tá bom? Bom, o que nós vamos abordar nessa aula de hoje, né? O que a gente vai ver? Basicamente aí, vamos falar sobre o chamado, né? Na verdade, esse aqui é um panorama geral, né? O chamado, né? Que nós somos chamados, a vocação, o propósito, os dons e talentos, que foi o tema da última aula, que culmina na questão dos ministérios e dos serviços, né? Isso é basicamente o resumo do módulo de forma bem macro, né? Para quem está acompanhando, a gente já está caminhando bastante. Hoje a gente vai falar aí dessa questão do chamado, né? E ministérios e serviços por último. E basicamente a aula de hoje, nós temos a intenção, né, de ter essas duas perguntas respondidas, né? Uma pergunta que muitos de nós fazemos, né, ou já fizemos em algum determinado momento, que é basicamente o que é propósito e a clássica, né, qual é o meu propósito. Então a gente vai tentar aí, biblicamente, né, entender essas duas perguntas aí, né? O que é o propósito e qual é o nosso propósito de maneira individual. Amém? E aí aqui, né, de fato, o resumo, né, então, só para a gente recapitular, não sei se todo mundo aí estava nas aulas anteriores, né, inclusive esse módulo nessa aula tem sido bem impactante, bem legal de acompanhar. Então, né, quando a gente fala de chamado, tal, propósito, vocação, às vezes as palavras se confundem, né, às vezes nós já ouvimos algum termo, mas aplicado de uma outra forma, né, então aqui a construção, né, que o Renato vem trazendo, ela tem essa linha, né, de raciocínio
bem clara, eu achei, pelo menos. Então, assim, quando a gente fala de chamado, né? Primeiramente, Deus nos chama. O chamado tem a ver com o Senhor nos chamando, né? Eles nos tirando das trevas, né? Nos conduzindo aí para a luz, né? Nós passamos a ser filhos de Cristo, né? Somos filhos de Deus e temos esse convite aí a viver o reino de Deus, né? E aí, a partir disso, a gente, ao atender esse chamado, nós como homens, né? Nós respondemos a esse chamado, né? Passamos aí a ter essa vida cristã, né? Andar com Cristo, caminhar com Cristo, né? Nossa vida aí de busca de santificação, igreja e tudo mais. Dentro disso, nós vivemos a vocação, né? Que é viver o chamado, é receber a missão de Deus. E para viver essa missão, o Senhor nos capacita, amém? Com dons, com talentos, a gente falou sobre isso, né, nas aulas anteriores todas. E tudo isso tem o fim de que é cumprir o propósito, que é cumprir a missão, amém? Que é o que a gente vai ver hoje. Que qual é esse propósito, né? Qual é essa missão e qual é o nosso papel, a nossa missão individual dentro desse propósito. Então, aqui a gente está dentro desse ciclo, né, que vem sendo falado. Então, o nosso chamado aí, resumidamente, tem a ver com ser filho de Deus. Então, todos nós fomos chamados a ser filhos de Deus, amém? Nós temos aí cumprido o nosso chamado em ser filho. O primeiro chamado é esse, é ser filho. É estar na presença de Deus, é estar na presença do Pai, desfrutar da presença dele, ser moldado e transformado, né, o caráter dele, para que nós possamos viver a nossa vocação, que é ser igreja, amém? Que é estar inserido no corpo de Cristo, né? E os nossos dons e talentos são utilizados dentro da igreja, dentro do serviço ao corpo de Cristo. E aí nós vamos aí para o propósito, e dentro do propósito, né, a gente vai falar no decorrer da aula, estão os serviços, né? Que vão ser detalhados mais à frente. Então aqui a gente já começa com o texto, né? De Romanos 8:28. A gente trouxe aqui até duas versões diferentes dele, né? De traduções, né? A segunda aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? Que ela até traz o jogo de palavras diferente, né? Então, a gente tem aqui, né? Sabemos que todas as coisas, ou seja, todas as coisas, realmente todas as coisas, né? Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Ou, né, outra versão ali diz, segundo o seu desígnio, ou seja, aquilo que Deus, né, o propósito de Deus, ou aquilo que Deus designou para a gente, nós somos chamados a isso. E todas as coisas, né, tudo coopera para esse bem, tudo coopera para que as coisas ocorram de acordo com esse propósito macro, com essa vontade macro do Senhor. Amém? E eu tenho que mudar para cá para passar. Se alguém colocar alguma pergunta no chat aí, alguém me fala aí, levanta a mãozinha, porque quando está compartilhando aqui não aparece a tela do chat, né? Então, só para contextualizar. Bom, então, quando a gente está falando aí, né, da palavra propósito, né, a gente costuma ir na origem, né? Qual é o significado de fato dessa palavra, né? Em quais textos ela aparece, né? Então, aqui a gente tem, de forma resumida, né? Tem até a numeração aí do Strong, né, do dicionário ali, onde faz a aparição dessas palavras. E, basicamente, nós temos 4 palavras, quando nós falamos da palavra propósito. Perdão. A primeira delas é o próteses, aí a questão do original, de como falar, né, aí vai eu não sei o grego, né, mas vamos lá. Enfim, próteses. A segunda inclusive, né, um parênteses aqui que o Renato até comentou comigo, eu não peguei essa época, mas para quem é mais antigo aí, que já caminha mais tempo, o pastor Fernando já pregou uma mensagem sobre esses dois que a gente vai falar aqui, o 2 e o 3, né? A palavra utilizada na pregação era o bolema e o telema de Deus, que tem a ver com o propósito. E essa daqui são só variações, né? Então, quando a gente fala aqui do bolé, que é no caso lebolai, tem a ver com esse bolema, a gente vai falar tudo isso mais para frente na aula, né? E o telema, que é o 3 ali, são dois contrastes entre a palavra propósito, né? E eu não sei se alguém que está aqui já pegou essa pregação do pastor Fernando aí. Mas tem a ver aí com o bolema e o telema de Deus. Alguém curtiu ali, né? Amém. Fez joinha, né? E aí a quarta, que é o touto. Essa questão desse touto, ela eu até anotei aqui, só porque a gente não vai voltar a falar dela, mas o touto ela é mais num sentido geral, no sentido de
o propósito para esse fim. Ou seja, o propósito para essa cadeira ser sentado. Então, tem a ver com o fim daquilo ali. Então, a palavra tolto, né, quando ela aparece na tradução tolto, o propósito tem a ver com isso, tem a ver com a finalidade daquela situação. Então, não é esse que a gente vai focar nessa aula, né? A gente vai focar nos outros 3 aí, que é o próteses, o bolai e o telema. Amém? Aí, às vezes, aparecem algumas variações, a gente vai colocar alguns textos aqui, e aí vai aparecer elas escritas, né? De forma resumida, né? O próteses é de uma forma mais generalizada, vamos dizer assim, ele meio que se aplica tanto a uma contra a outra, quando a Bíblia está querendo falar realmente sobre o propósito, e já quando aparece especificamente o bolei ou o telema, o bolai, né, ou o telema, já tem a conotação do bolei sobre a vontade soberana de Deus e o telema sobre a vontade ou o propósito no sentido individual de nós, né? De nós como indivíduos. Ou seja, uma acaba que entra dentro da outra. Calma que a gente vai detalhar isso e vai ficar mais claro aí ao longo dos próximos slides. Amém? Então, vamos lá. O primeiro texto aqui, a gente está com Efésios, né, capítulo 1, versículo 11 e 12. A Bíblia diz assim, né? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, aí aqui já vem o próteses ali, né? Aqui está na variação, no próteses, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, ou a vontade, né? Depende de algumas versões ali também. No caso, bolém, que é o bolema, né? Ali, o bolai, que já tem a ver com a vontade soberana de Deus, da sua vontade telematos, que é o telema. Ou seja, aqui, esse texto, ele já traz as 3 variações. Ele traz a de forma macro, ele traz a da vontade de Deus, né, do propósito de Deus, propósito eterno de Deus, e traz da vontade ou do propósito individual, no caso aqui de Paulo, né, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então, Paulo está falando aí a respeito dos 3 propósitos aplicando dentro das diferenças da palavra. Né? Quando a gente não lê isso no original, pode ser que a gente não consiga trazer essa identificação que há diferença. Né? Então, por isso que é bacana a gente conseguir ter essa diferenciação estudando a variação das palavras no original. Amém? Então, aí, como eu tinha dito, né, aqui a gente traz essa resuma do prótese, né? Ele, né, tem a definição ali, é o substantivo. A definição dele já tem a ver mais com literalmente o propósito ali, né? Uma apresentação, um plano ou uma intenção. A origem dessa palavra, né, é grega, é basicamente o pró, que é antes, e aí o teme, próteses, no sentido de estabelecer, então ele é estabelecido de antemão, ou seja, determinou ali, predeterminou aquilo. Literalmente é uma exposição antecipada para um propósito específico, né, de Deus. E é usado para descrever até o pão da proposição, né? Quando a gente olha lá no texto, né, da proposição, é a raiz da palavra ali também, prótese do pão da proposição, que está lá em Mateus e também Marcos e Lucas, né? Então, a palavra prótese, ela tem esse sentido aí de propósito mais geral, mais amplo também, né? Ela pode servir tanto para uma quanto para outra na aplicação. E aqui alguns textos, né, que trazem essa conotação, vão trazer esse entendimento também para a gente. Aqui Efésios, de novo, né, Efésios 3, 8, ele já traz essa colocação aí de Paulo, né? Então, Paulo ele já vem falando, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada, ou seja, foi dado a ele, né? Foi determinado a ele, essa graça de pregar aos gentios o evangelho. Já anote até aqui que aqui já está falando do ato de serviço dele, né? Ele já está entregando um serviço ali, né? Falando da entrega, né? Que é pregar, nesse caso aqui, né? Das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Ou seja, aqui ele já está revelando um propósito, né, que através da igreja venha a revelar, né, conhecer qual é essa multiforme sabedoria de Deus, né, para que isso venha a se tornar conhecido. Ou seja, aí, continuando, agora, dos principados, potestades nos lugares celestiais, segundo o quê? O eterno propósito
que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ou seja, esse texto, Paulo, ele já consegue trazer, né, essa conotação do que a gente está querendo falar aqui. Ou seja, existe um propósito maior, um propósito de Deus para as nossas vidas, um propósito de Deus para o plano completo dele em relação à humanidade. E nós, no caso aqui até Paulo falando aí, que é participante disso, usando o serviço dele de pregar para trazer esse conhecimento, ou seja, para que a igreja, ou nós também, como indivíduos, possamos estar conectados, o nosso propósito individual, e servindo para que o propósito maior de Deus, o propósito eterno de Deus, venha ter esse alinhamento com o nosso, para que nós possamos viver isso. Amém? Tá fazendo sentido até aqui? Deixa eu ver o chat aqui. Amém. Glória a Deus. E aí, o texto de 2 Timóteo 18 já revela essa questão do nosso propósito ali, né? Dentro de Cristo vai revelar o nosso propósito, né? Então vamos lá. 2 Timóteo 1, 8 a 12. Aqui Paulo já está falando aqui, ele está falando a Timóteo. Então ali em cima, em Efésios, a gente vê esse propósito macro de Deus. Aqui a gente vai ver o propósito já mais individual, no sentido de Paulo falando para Timóteo, né? Então vamos lá. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, ele está falando com o Timóteo, nós temos um chamado, amém? Nós somos chamados a viver essa vocação. Não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação, ou seja, determinado, né? O propósito que foi determinado, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, foi, né, feito isso antes, para que fosse manifestado agora. E, manifestando agora, né, continuando, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, ou seja, o último inimigo aí, né, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Então, esse texto ele já faz esse vínculo, né, do propósito ao qual nós fomos chamados, vinculando isso ao serviço. Aqui Paulo até fala, né, sobre aí os ministérios, né, no sentido de servir. Né? Então, o nosso trabalho, ele é manifesto para Deus, ele é manifestado para Deus através do nosso serviço. Então, esse texto ele já vem revelando isso, né, que o propósito que Cristo tem para nós tem a ver com o serviço que a gente vai entregar e vai fazer para que alinhe ao propósito macro dele, né, o propósito maior dele. Amém? E aí, o prótese, né, então, de forma resumida, né, a gente tem Deus estabelecendo esse propósito eterno em Cristo, de acordo com a sua vontade soberana, ou o propósito soberano dele, que é o bolai, o bolema, e dentro desse propósito eterno, existe um propósito individual para cada um de nós, que é definido desde a eternidade, de acordo com a vontade, aí entra a vontade permissiva, ou o propósito permissivo de Deus, o telema. Como se a predestinação, né? Viver como Cristo, não só no caráter, mas principalmente no trabalho para Deus. Esse propósito ele vai ser manifestado através dos ministérios de serviço. Ou seja, o propósito eterno, o propósito macro de Deus, que é a obra, né, de Cristo, que é revelado através de Cristo, ele é soberano. Nós não temos a participação ativa nesse sentido. Mas quando a gente olha o propósito telema, o propósito individual, permissivo, aí sim nós vivemos ou não vivemos. Aí é parte de nós, né? Nós temos que, aí a gente vai falar sobre isso aqui na frente, buscar entender qual é esse nosso propósito, qual é o nosso serviço nesse sentido, para que isso se alinhe ao propósito eterno de Deus. Então, o prótese ele traz nesse sentido, estabelecendo essa, de forma geral, né, o propósito, os dois dentro dele, né? E aí, quando a gente já quebra para o bolai, ou para o bolema, né, a gente consegue ter já essa diferenciação. Então, aqui é uma definição no sentido do conselho, do propósito, ou da vontade no sentido do decreto de Deus, né? É a vontade macro de Deus, é a vontade soberana de Deus, que é imutável. Amém? Essa palavra ela vem aí no original, né, derivado ali do verbo bolomai, que significa querer ou desejar,
propriamente um plano resolvido, né? Usado particularmente quando é o aspecto imutável do plano de Deus. Ou seja, quando essa palavra traduzida por propósito ou vontade, ela aparece na Bíblia, ela está falando desse propósito imutável de Deus, do plano completo de Deus, do plano redentivo de Deus, né? Já é esse nível que é a história que a gente conhece, né? E aí é bom a gente entender isso, que os textos, a depender deles, há variação, né? Aqui a gente vai falar de alguns textos que trazem especificamente essa palavra do propósito macro, né? Do propósito soberano de Deus. Amém? Aqui estão alguns deles. Vamos lá, deixa eu só pegar minha notinha aqui para acompanhar. Bom, Atos 2, 22, né? A gente tem alguns textos aqui em Atos. Vamos lá. Então, Atos 2, 22 ao 24 diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que entregue pelo determinado desígnio ou propósito determinado, então, vontade soberana de Deus e também presciência de Deus, ou seja, o envio de Cristo, né? A obra de Cristo, como a gente leu aqui, né? Os milagres, os prodígios, os sinais, tudo aquilo que Cristo veio realizar, veio como homem, a obra da cruz, né? É parte desse propósito eterno de Deus, é parte desse desígnio, né? Desse decreto, dessa vontade imutável de Deus. Então, continuando, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Ou seja, é um propósito que Deus determinou de forma macro, não era possível, ou seja, não era possível, é mesmo que impossível, né? Era impossível que ele fosse retido, a morte não poderia parar Jesus. Deus determinou a obra da cruz de forma perfeita. Amém? Então aqui revela esse propósito de Deus, esse propósito completo de Deus. Amém? Atos 4, né? Atos 4, 26 ao 28. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, de novo, né, tá falando aí do propósito do plano de Deus, né? Ou seja, da vontade imutável de Deus, do propósito que Deus já determinou, e isso não tinha como não acontecer. Amém? Então, tudo que Deus determina, nesse sentido, se cumpre, acontece. Amém? Atos 5, já tem mais a ver aí com a obra da igreja, né? Então, vamos lá. Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, aí a palavra ali, né? O conselho foi traduzido, né? É o bolai, ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus e concordaram com ele. Esse trecho aqui, só para contextualizar, quando o Sinédrio ali, eles estão falando de acabar com os discípulos e fazer a movimentação de prender ou até mesmo matar, e aí vem Gamaliel e ele dá esse conselho, né? Ele dá essa voz ali para os caras e fala, bom, se essa obra, se isso que está acontecendo, ou seja, se a igreja, né, parafraseando aí, que está nascendo, ela não for de Deus, isso vai se destruir por si mesmo, vai acabar. Porém, se for de Deus, nada a gente vai poder fazer, ou seja, ele já até, né, uma revelação, ele está tendo esse entendimento que se a igreja, e hoje a gente sabe que né, conhecendo a história, é uma determinação de Deus, é o propósito de Deus, não é possível que nós consigamos, né, como homens, parar isso. Olha o entendimento que ele teve, a revelação que ele teve, né? Então, esse texto, ele está dizendo isso. E revela que, né, a igreja, né, ou seja, ser igreja, né, o corpo de Cristo, faz parte também, né, desse propósito eterno, desse propósito macro de Deus. Amém, gente? Vocês estão falando muito rápido? Fala comigo aí, vocês estão entendendo? O som tá bom, tá tranquilo? Alguém fala comigo aí. Amém. Faz um joinha, pelo menos. Amém. Glória a Deus. Às vezes eu me empolgo, você vai falando do propósito de Deus, a vontade de Deus soberana, e vai conectando, eu dou uma empolgada que às vezes eu posso falar rápido. Mas amém. Glória a Deus. Então vamos caminhando.
Vou fazendo um joinha aí, ó, cheio do joinha. Existe joinha para baixo também? Se alguém não estiver entendendo, manda um joinha para baixo. Dá para fazer joinha para baixo? A gente está me apoiando aqui. Então, amém. Se fizer joinha para baixo, eu vou entender que vocês não estão entendendo. Não fico com vergonha não, tá bom? Pode perguntar. Amém. Vamos lá. Então, continuando aqui, né, a gente tem mais um texto que tem a ver já a missão da igreja, né? Então, a gente viu ali a questão da igreja em si como propósito de Deus. Aqui em Atos, capítulo 20, a gente vai ver essa questão do anúncio, né? Vamos lá. Atos 20, verso 24 ao 28. A Bíblia diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha aí, então, o que tem a ver a missão ali, né? Que ele está falando, que é completar a carreira. O mistério que a gente recebeu de Jesus, que é o quê? Testemunhar esse evangelho da graça de Deus, é propagar essa mensagem, é pregar a obra de Jesus. Amém? Isso faz parte do desígnio de Deus, né? A gente vai ver isso no texto. Agora, continuando, né? Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o... Aqui, a palavra está traduzida como desígnio, né? Mas é o quê? O bolé de Deus, o bolá de Deus, né? O bolema de Deus. São variações da palavra aí, mas fixa aí. Então, jamais deixou de anunciar, ou seja, então o anúncio do evangelho, a pregação do evangelho, testemunhar sobre o evangelho da graça de Deus, pregar sobre o evangelho da graça de Deus, isso faz parte, isso é o desígnio da vontade soberana de Deus, amém? Da vontade do plano macro que Deus tem, amém? E aí, continuando o texto para a gente finalizar, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, então está trazendo aí a missão, né? Tem a ver com anunciar, o desígnio de anunciar, e ainda falando aí do serviço, né? Que isso se estendeu por conta do sangue de Jesus, né? Por conta do propósito da obra de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, Hebreus já vai trazer essa questão de Cristo, né? Como sacerdote eterno, e da imutabilidade, né, desse propósito. Então, Hebreus 6, 17 ao 20, a Bíblia diz assim, ó: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, é o que a gente falou, né, eu até já usei esse termo de forma antes, né, existe esse propósito, bolema aí, bolai de Deus, que é imutável. Deus tem esse plano macro, essa obra, que a gente vai até, né, dar um resumo dela aqui, não vou me antecipar não, que é imutável. Deus designou isso e aquilo vai acontecer, e todas as coisas, né, a gente leu lá atrás Romanos, cooperam para o bem, para o funcionamento desse propósito, desse plano de Deus, amém? Continuando ali, né, promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, ou seja, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, já revela, então, com Cristo, né, novamente, a gente viu a obra da cruz aqui, falando já de Cristo como sacerdote eterno, né, reinando aí, governando segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, o bolai, né, o bolé, porque fala bolai, mas você vê escrito bolé, tem um ímpeto em dizer bolé, né? É incrível, mas bom, é o bolema, né, ou bolai. Tem a ver com a vontade soberana de Deus para a história da humanidade. Deus tem um plano macro para essa história, e isso é imutável e eterno. Amém? Esse propósito é a obra completa de Cristo. Ou seja, Cristo veio, né, morreu naquela cruz, venceu a morte, ressuscitou, e é o sacerdote eterno, né, o rei sobre tudo e sobre todos. A obra redentora de Cristo na cruz. Então, o senhorio dele sobre nós, né, e esse estabelecimento do reino de Deus através do corpo de Cristo, né, então, o corpo de Cristo também, que faz esse anúncio, né,
de Jesus, faz esse anúncio da cruz, faz esse anúncio e testemunha, né, o evangelho aqui na terra, até que ocorra, né, a segunda vinda e o juízo final, e esse propósito se cumpra. Ou seja, a segunda vinda e o juízo final, eles fazem parte da vontade, né, do propósito soberano de Deus, que é imutável e é eterno, ou seja, isso vai acontecer, amém? Nós participando ou não, crendo ou não, aí entre esses pontos, isso vai acontecer, a vontade soberana de Deus. Amém? E a continuação do bolé é que essa obra seja realizada aí pela igreja até que tudo se cumpra, ou seja, até que esse fim se cumpra, até essa vinda e esse juízo final, a igreja está dentro dessa missão, está dentro da vontade de Deus que nós, como igreja, né, igreja de Cristo, cumpramos isso, né? Cumpramos a pregação do evangelho, sermos testemunha do evangelho de Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu ver se alguém está falando aqui. Está de boa? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E aí, a gente tem o texto aqui de 1 Coríntios, né? Que mostra basicamente aí esse propósito aí completo aí, desde do início ao fim aí, né? Falando de Adão, falando da igreja como um todo, o reinado e o fim, né? Então, para a gente materializar bem todos esses textos, né? 1 Coríntios 15, do 22 ao 28, diz assim, o bolema de Deus, o bolé de Deus. Pois, assim como todos morrem em Adão, eu já falo desde o início, né? Adão, a obra que Adão fez ali, o pecado e tudo mais, né? Uma frase que resume muita coisa, mas enfim. Vírgula. Em Cristo, todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim. Ou seja, o propósito ele tem um fim, né? Quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo principado, toda autoridade e todo poder. Então, olha aqui, está desenhando o processo macro, né? Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Mas, quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente, excluir-se é aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, é o resumo, né? A gente está falando aí desde Adão, o pecado, Cristo veio, a obra da cruz, Cristo vai destruir, né? Todo principado, toda autoridade, tudo, reinar, Cristo reina sobre tudo e sobre todos, e tudo isso submetido à vontade de Deus Pai, ou seja, qual o plano macro disso tudo, para que Deus seja tudo em todos. E não há como isso não acontecer. Amém? Isso é imutável. Esse é o bolema, o bolé de Deus. Amém? E aí a gente já vai passando aí para o telema, que já tem a ver com o nosso aí de forma individual. Amém? Tem a ver com a vontade, né, desejo aí, e é isso que nós podemos viver ou não. Amém? Então vamos lá. Tem a ver, né, já me antecipei aqui, né, com a vontade, com o desejo, esse propósito aí, né, a definição, essa palavra, ela pode ser aplicada dessas formas, né, mas tudo isso tem a ver com o propósito aí, o telema. A origem dela, ela vem do verbo ali, teléo, né, que significa isso, né, que é o querer ou desejar, é um desejo, ou seja, Deus tem esse desejo que nós vivamos o melhor, né, é a vontade, né, preferida de Deus, ou seja, Deus tem uma versão para a gente, né? Deus tem uma vontade dele para as nossas vidas, a melhor oferta, né, para as pessoas, que aí a gente pode aceitar ou rejeitar, né, isso meio que está nas nossas mãos, então cabe a nós, né, aceitarmos ou não vivermos a vontade que Deus tem para as nossas vidas, né, isso parte já do princípio de aceitar a Cristo ou não, né, a pessoa tem essa escolha, né, se ela não aceitar, ela não vai caminhar na vontade que Deus tem para ela, né. E a salvação, a gente sabe, né? Só contextualizando, não é o fim. A salvação não é tudo, né? Até porque se fosse, a gente é salvo e amém, glória a Deus, cumpriu o propósito, Deus poderia até nos arrebatar, nos levar, enfim. A salvação, ela é o começo, né? É o início, nós entregarmos nossa vida para Cristo, somos chamados, né? Tá voltando aí um pouquinho do resumo lá que eu falei lá atrás, somos chamados a ser filhos de Deus e a partir daí começa
para que nós possamos viver essa caminhada, onde nós vamos ter essa busca para entender e viver qual é a vontade, qual é o nosso propósito dentro do propósito macro de Deus. Amém? Aqui, então, alguns textos, né? Efésios 1, de 3 a 14, né? Ele vai trazer a questão dessa palavra aí. Vamos lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, já tem um pouquinho das outras aulas, né? Então, nós somos capacitados, amém? Com dons e talentos, falando aqui de forma, né, espiritual. Nós fomos capacitados aí nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, esse propósito macro de Deus, desde antes da fundação do mundo, desde antes da gente nascer, desde antes da gente entregar a nossa vida ali, né? Tudo isso já faz parte desse propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Aí entra a questão do telema, né? Que é a vontade de Deus para que nós vivamos isso, que nós sejamos filhos, que nós busquemos e nos entreguemos a Cristo Jesus, para louvor da glória e de sua graça. Amém? Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, a vontade dele, né, esse telema, segundo o seu beneplácito, que esse beneplácito aqui é eudoquia, basicamente é aquilo que Deus planejou para nós, né? Eu vou falar isso aqui ali na frente. O que propuseram em Cristo, ou seja, existe uma vontade de Deus para as nossas vidas proposta em Cristo, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito, aí volta lá no propósito do Protesim, né? Daquele que faz todas as coisas conforme aí aqui entra o Bolém, conforme o conselho, ou no caso aqui a vontade de Deus, da sua vontade. E aqui é telematos, que é no sentido do telema, né? Que aqui está só com outra variação. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, esse texto ele está nos mostrando, né? Que nós fomos em Cristo Jesus chamados, aí entra, né? Volta lá atrás. Aceitamos isso, passamos a viver, somos chamados a viver em Cristo. Nós somos munidos ou capacitados, né, espiritualmente com dons e talentos para viver isso que fomos chamados. E existe essa vontade de Deus, esse telema de Deus sobre as nossas vidas, para que se cumpra através do conselho, né, ou da vontade macro de Deus. Então, o nosso propósito, o nosso, né, telema pode estar conectado dentro do propósito maior de Deus, do bolema de Deus. E para isso nós temos que buscar entender e conhecer qual é essa vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E aqui, acho que vai ter outro texto, vai ter outro texto que vai mostrar justamente isso, sobre buscar entender e conhecer qual é essa vontade, amém? Então aqui o telema, né, é aquilo que Deus projetou, é aquilo que desejou para cada um de nós, de forma individual. E a eudoquia lá, né, a palavra que a gente viu lá atrás, voltando aqui, ó, que traduziu o beneplácito, né, da sua vontade ali, ela é isso aqui, né, é a boa vontade, é o deleite do Senhor para a nossa vida, é o prazer, é o favor, é o desejo dele. Ou seja, Deus basicamente é assim, ele tem um desejo individual para cada um de nós, para que cada um de nós viva aquilo, o melhor, aquilo que ele designou para as nossas vidas. Porém, está nas nossas mãos desejar, buscar e viver ou não viver isso. Amém? Então, o telema está em Cristo, no amado, né? E precisa ser alcançado. Nós precisamos buscar e alcançar essa vontade de Deus para as nossas vidas. E esse propósito nosso individual, ele está dentro do propósito maior de Deus, do bolema de Deus, do propósito soberano de Deus, imutável de Deus, amém? É separado para cada um de nós desde a eternidade. Ou seja, todos nós fomos já designados a isso. Ou seja, ninguém nasceu por engano, ninguém nasceu por um descuido, porque, escapuliu, não. Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um desejo específico e individual para cada um de nós.
E tudo isso é acompanhado por dons e talentos, ou seja, Deus ele já nos capacita a viver isso. Amém? E tudo isso é para a glória de Deus. E é o que e como isso é externado de forma natural, literal, através do nosso serviço, através da nossa entrega. Então nós usamos nossos dons e talentos para servir aos santos, né? Até teve a pregação do pastor aí, acho que no anterior, né? Falando justamente sobre isso, né? O nosso chamado para isso, para servir o corpo de Cristo, servir os santos. Amém? E aí aqui a gente entra em Romanos 12, do 1 ao 2. Deixa eu só achar minha folhinha aqui que eu perdi. Mas amém. Tá aqui. Glória a Deus. É isso. Romanos 12, do 1 ao 2. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa vontade de Deus, cujo qual nós podemos ou não experimentar, ela é o telema, ela não é a vontade soberana, porque se fosse uma vontade soberana, um propósito maior de Deus, nós não teríamos a opção, a escolha de experimentar ou não. Nós simplesmente experimentaríamos porque é decreto, né? Deus decretou e isso é absoluto. Porém, aqui existe essa questão de ser possível ou não. Então, é possível nós experimentarmos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Sim, mas ali tem a explicação do texto, né? Para que experimentemos isso, nós temos que ter aí a transformação da nossa mente, né? Nós temos que não nos amoldar, não nos conformarmos com este século, amém? Então, nós temos que entregar, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Esse é o nosso culto racional, amém? Glória a Deus. E aí temos aqui Mateus também, 6:9, né? Que tem a ver com a vontade telema de Deus, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quando a oração, né, está sendo ensinada a oração aqui do Pai Nosso, né? Conhecida como a oração do Pai Nosso, ela fala sobre a vontade, faça-se a tua vontade, no sentido dessa vontade do telema, do propósito individual, para que a vontade dele seja feita em nós e através de nós, seja feita ao nosso redor. Porque a vontade absoluta de Deus, ela já seria feita sem que necessitasse, né, intervenção, vamos dizer assim. Então, existe a possibilidade, né, desse propósito, dessa vontade que está nas nossas mãos, buscar e entregar e viver isso. Amém? Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Deixa eu ver. Chat aqui, faz um joinha aí. Oi? Não tem pergunta no chat. Não sei, mas tá todo mundo aí? Tá fazendo sentido? Tô me entendendo? Faz um joinha aí, meu Deus. Cadê o joinha? É aqui que aparece, né? Aí, ó, saiu um joinha. Foi você que fez joinha, glória a Deus. Na sua vida. Amém. E aí, Mateus 7, né? Verso 20 e 21 também. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus tem essa vontade para cada um de nós e nós temos que buscá-la e vivê-la. Amém? Para que nós possamos entrar no reino dos céus aí, né? Até porque o texto mesmo revela, né? Não tem a ver com o só o fazer. Nós não estivermos vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas, o fazer ali não nos valida. Amém? E aí o último aqui dessa página, né? Mateus 12, 49 a 50. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, de novo, né, a vontade telema, do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, todos esses textos mostram essa questão da vontade, do desejo, né? Vamos colocar assim essa palavra, do desejo que Deus tem para as nossas vidas, para cada um de nós. Amém? Aqui também Lucas, né? Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade, telema, do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. 1 Coríntios 1, Paulo diz assim, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Ou seja, quando Paulo está falando isso aqui, basicamente, Paulo, ele se entregou para viver isso.
existia esse chamado, essa vontade de Deus, esse desejo de Deus para a vida dele, e ele se entregou a cumprir isso. E aqui está até o serviço, né, para ser apóstolo de Cristo, no sentido do ministério em servir, né? Ele serviu como apóstolo nesse caso aqui. E 2 Timóteo 1 também, né, novamente, basicamente o mesmo texto ali, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele coloca de uma outra forma, mas é a mesma aplicação, né? Essa vontade de Deus sobre a vida dele, que foi feita a promessa através de Cristo, ou seja, só foi possível acessar, de novo, né, concordando com aquilo que a gente falou antes, em Cristo Jesus. Amém? E Colossenses 1, né, do 9 ao 10, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua bondade, telema, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, esse texto aqui, ele já está nos dando aí, né, a chave, vamos dizer assim, para viver isso. Amém? Então, o texto está dizendo aqui, por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ou seja, que Paulo está falando aqui, ó, que nós estamos orando pelo povo ali da igreja de Colossenses, né? E nós estamos pedindo para quê? Transbordei o pleno conhecimento da vontade de Deus. Para que cada um deles, né? Vamos estender isso aqui para nós, para que cada um de nós tenhamos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós precisamos o quê? Buscar a vontade de Deus. Buscar o conhecimento. Qual é o conhecimento da vontade dele para cada um de nós, para as nossas vidas. Amém? Para que, a fim de, tem até o propósito, né? Para que nós vamos buscar esse conhecimento, buscar entender em Deus qual é o nosso propósito? Para que nós possamos viver de modo digno no Senhor, para o inteiro agrado dele, para que nós possamos frutificar a obra, né? E crescer cada vez mais no pleno conhecimento de Deus. Amém? Então, nós vamos buscando a Deus e entendendo e discernindo a vontade dele, individual, para cada um de nós, nas nossas vidas, e vivendo e entregando isso em serviço e frutificando no reino de Deus, né? E crescendo cada vez mais no pleno conhecimento dele. Amém? Então, né, o resumo aí do telema, né? O telema é justamente isso, né? Cumprir essa vontade, esse propósito que Deus tem para nossas vidas, para cada um de nós. E isso se alinhar com o propósito eterno dele, com o bolai dele, né? Com o bolema dele. Ou seja, nós temos que buscar conhecer e entender o nosso telema para nós estarmos alinhados com o bolema de Deus. Amém? E o telema, ele é manifestado através do quê? Do serviço, do ministério a Cristo e da sua igreja, né? Dando frutos e crescendo no conhecimento dele. E conforme nós vamos servindo a Deus, ele vai trabalhando, né? Cooperando aí, junto conosco, moldando as nossas vidas, as nossas atitudes, né? A vontade dele em nós. Por isso que o querer e o realizar vem de Deus. Ele opera tudo em todos. Aí a gente volta lá em Romanos de novo, né? Todas as coisas cooperam para isso. Ou seja, se nós entregarmos tudo, né? Como já temos, né? Esse entendimento, entregar a nossa vida a Deus e buscar a vontade e o entendimento individual que Deus tem para cada um de nós, nós vamos alinhar e viver isso, né? Viver o nosso propósito, viver aquilo que ele tem para nós, alinhado com o plano macro dele. Então, e a gente viu lá atrás, né? Resumidamente, qual é esse plano macro? Desde de Adão lá, né? A obra da cruz, Cristo veio, morreu, ressuscitou, e ele vai reinar. Ele é o sacerdote eterno, amém? Vai reinar sobre todo o principado, potestade, autoridade, e nós, como indivíduos, como corpo de Cristo, como parte disso, alinhamos, entendemos e buscamos a vontade dele para cada um de nós, e nos nossos serviços, no nosso viver, no nosso testemunhar, no nosso vida cotidiana, no trabalho, no servir os irmãos, no servir a igreja, no utilizar dos dons e talentos, nós vamos cooperando para que esse propósito se cumpra, né? Vai seguir cumprir. E nós podemos fazer parte disso, amém? Então, nós alinhamos o nosso propósito individual com o propósito macro de Deus. Amém? E aqui, Mateus 26:42, né? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, aqui nós temos Jesus como homem, né? Vivendo ali
como homem, né, a vontade telema de Deus, né? Que aqui ele não estava vivendo a vontade, né? Ele fazendo essa vontade telema, né? Que é, aqui no caso, ele está antes de ser crucificado, né? Ele está falando sobre a crucificação. Ele, como homem, né, teve essa questão dessa oração, né? Se for possível, faça de mim esse cálice e tudo mais, mas ele entrega a vontade dele, ele mata as vontades dele, vamos dizer assim, como homem, para cumprir esse telema que estava alinhado diretamente aqui, né, o exemplo macro, porque Jesus também era o bolema, né, a obra da cruz fazia parte desse bolema, então tudo se alinhou. E nós, individualmente, cada um de nós podemos viver isso, né, o nosso propósito, o nosso telema, será alinhado com o bolema de Deus. Amém? E aí aqui outro texto, né, 2 Timóteo 3, 10 e 11, né, diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, aqui de novo, né, Paulo falando para Timóteo, procedimento do propósito, né? Aí aqui já fala de forma mais macro, né? O próteses, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. E aí ele já fala, além desse propósito, né? Aqui os atos ali né, frutos ali, né? Vamos dizer assim, fé, longanimidade, amor, né? Sendo vividos. E João 14, 21, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, né, a gente viu aí essas palavras sendo aplicadas em todos esses textos, né, para trazer essa materialização do que a gente está falando, e a gente conclui, já caminhando para o final, né, a resposta daquelas perguntas, né, que eu disse no início. Então, o que é propósito? É o desejo de Deus para as nossas vidas, definida desde a eternidade, para vivermos e assim fazermos parte do propósito eterno de Deus. Amém? Que é o bolai, né? O bolema. E qual é o meu propósito individual? Qual é o seu propósito? Você que está aí pensando isso aí agora. É fazer a vontade de Deus através dos serviços e ministério que ele incumbiu para cada um de nós, usando os dons e talentos, né, capacitação, que ele nos deu. Ou seja, existe esse propósito macro de Deus, que nós, como igreja, né, a igreja de Cristo, faz parte desse propósito, e Cristo, né, haverá o fim, né, onde tudo vai haver o juízo e tudo mais, Cristo reinará, né, Cristo voltará, segunda vinda de Cristo, o propósito macro de Deus, e o nosso propósito individual é fazer a vontade de Deus aqui na Terra, através do quê? Dos serviços e ministério que ele nos incumbiu de forma individual, ou seja, servindo os santos, amém? Seja pregando, cantando, ministrando, abraçando, louvando, ensinando, lavando, limpando, etc. Mas é servindo, e nós temos dons e talentos, nós somos capacitados por Cristo, nós por nós mesmos não teríamos capacidade nenhuma de fazer, mas ele nos capacita, ele nos municia para fazer a vontade dele, o desejo que ele tem para cada um de nós. O interessante, o mais, né, chamativo nessa aula para mim, né, falando individualmente aqui agora para mim, Deus, ele tem esse desejo para cada um de nós, existe um desejo, uma vontade específica, individual, personalizada para cada um de nós vivermos. E se nós vivermos isso, né, buscarmos isso, se vivermos isso, nós estaremos alinhados com o propósito macro de Deus, né, o plano eterno de Deus aí, que é o bolema, amém? E aí a gente conclui, né, o chamado, né, ser filho de Deus, todos nós temos esse chamado, nós vivemos a nossa vocação, que é ser igreja, e sendo igreja, qual é o nosso propósito? Fazer a vontade do Pai, amém? Qual é a vontade do Pai para cada um de nós? É buscar essa vontade para que nós estarmos alinhados a cumprir isso, para que o propósito, né, macro seja cumprido. E na última aula a gente vai falar aí sobre os serviços, também, né, o Renato volta aí para falar sobre os serviços. Alguma dúvida, pessoal? Fala comigo, Jesus me ajuda a responder as dúvidas. Deixa eu ver, cadê o chat aqui? Amém, gente? Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém? Tem alguém me ouvindo? Amém. Glória a Deus, aleluia. E alguma dúvida, pessoal? Glória a Deus, olha só. Estou aprendendo com o Renato. Expliquei,
E ninguém está tendo dúvida. Glória a Deus, olha só. Tem dúvida aí, eu acho. Eu tô achando também, pastor, me ajuda aí. Tem. Quer comentar alguma coisa, pastor? Fala com a gente. Aqui tem outros comentários, eu fico dando oportunidade, mas a galera não fala. Às vezes falta um empurrãozinho, né? O senhor abrir aí o caminho e o pessoal vem junto. Eu ouço a cada aula que eu ouço aqui, é muita coisa a falar. Eu fico esperando, a galera vai falar um monte, aí ninguém fala nada. Muito boa aula, gente. Então, quando a gente pensa na vontade soberana de Deus, até você falou sobre a questão de alinhar, eu creio o seguinte, há uma certa glamorização na questão do telema, do seu chamado individual. Até uma busca, de certa forma, disfuncional em algumas igrejas. Pessoas que, eu tenho que saber qual é o meu propósito individual. Sem isso, né, eu não posso servir, não posso fazer nada. Pessoas paralisadas por causa disso. E é algo que a gente diz muito na igreja, o pastor Fernando sempre fala, sempre está falando, sobre você ir fazendo, servir, que acho que vai entrar depois, né? O Renato vai falar sobre o serviço, e dentro disso você vai descobrindo suas habilidades, e elas vão aparecendo. Mas a questão aqui é o seguinte, quando a gente entende da forma que você explicou, e muito bem explicado, é que o nosso maior esforço deve ser entender a vontade de Deus, vontade soberana, e se enquadrar nela, porque senão a gente acaba se achando aí a última Coca-Cola do deserto, entendeu? Quer desvincular o nosso chamado individual do propósito eterno, e você vai ver na Bíblia, nunca isso acontece. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, Abraão, eu estou te chamando para um projeto meu, e dentro desse projeto meu, eu vou te abençoar, vai acontecer isso de forma individual. Então, quando Deus chama na Bíblia, ele nunca chama de forma individualizada totalmente, como alguns buscam. Eu preciso saber exatamente o que Deus quer para mim, como se você fosse o todo especial, né, que Deus vai escolher para algo assim que não está vinculado ao propósito eterno dele. Isso não acontece, isso não vai acontecer. Então, assim, entender primeiro que buscando conhecer a Deus, entender a vontade dele, automaticamente esse propósito individual ele vai ser revelado por Deus, porque no final é isso que eu creio, que é que Deus que vai revelando isso, vai demonstrando isso, a gente vai descobrindo isso, deveria ser o nosso maior esforço, e às vezes acontece ao contrário. A pessoa fica, às vezes, frustrada, ela tem uma busca excessiva em entender esse individual, como se não entendesse isso, nada na vida dela vai acontecer, e deixa de viver o que ela foi chamado para viver já antes da eternidade, que é o que eu chamo de filho. Esse já é, como você falou, é soberano. Isso não vai mudar de forma nenhuma. O outro, você vai errar em alguns momentos, tentando acertar, mas ele vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando com o tempo e com o conhecimento da vontade de Deus. Cada vez que você conhece mais essa vontade soberana de Deus, automaticamente você está conhecendo mais a Deus, automaticamente você vai se conhecer mais, aquilo que Deus já depositou em você. Aí você vai sim conseguir cumprir também esse propósito espiritual. Mais ou menos por aí. Corrija aí se eu estiver errado. Não, amém. Até assim, acho que é válido comentar, porque você comentou, né? Vou usar esse termo, né? A gente usa esse termo, a cultura igrejeira, né? Nem se falou aí, por muito tempo ficou colocando isso num pedestal, né? O ministério, o serviço, como aquilo se fosse um propósito. Então as pessoas elas passaram, né? Por conta de talvez um ensino errado, ou por conta de uma motivação que foi, né, que foi ali gerada de forma incorreta, talvez por falta de entendimento, não sei, enfim, de buscar aquele serviço ou até vou usar esse nome, aquele ministério em específico, isso. Como um resultado, uma glamorização. Né? O meu propósito individual é atingir, é alcançar um lugar, uma posição, né? Um cargo, algo nesse sentido, né? E aí muitos ficam ali paralisados porque eu não tenho como chegar naquele lugar, e é aquele lugar, e aí fica parado, não faz nada, não serve a Deus, não busca a vontade de Deus, não vive, né, o que Deus tem para cada um, e outros lá naquele lugar se vangloriando do lugar, da posição ou do serviço, né, do ministério. Um exemplo, eu sou evangelista, então você precisa de um título de evangelista, uma unção de evangelista, para que aquilo seja algo que vai falar que você cumpriu o seu propósito. Mas não, né? Isso tudo tem a ver com o serviço.
Até a gente vai falar mais, né? O Renato vai falar bem detalhadamente sobre a questão do serviço, que é parte, né? Que está dentro do propósito, é o servir. Mas o servir não é só isso, não é o ministério, né? Não é o alvo. E aí talvez esse engano, né? essa glamorização do cargo, do ministério em si, pode ter trazido, né? Muito engano na mente das pessoas, né? E é importante a gente ver biblicamente, né? A vontade de Deus. A vontade de Deus é o plano de Deus. O plano de Deus ele vai se cumprir, né? E amém, glória a Deus. Muito válido. O outro extremo, né? Uma outra linha teológica de pensar que, por Deus ser soberano, ele suprime essa nossa vontade, o que a gente chama de livre agência, livre-arbítrio, seja a forma que você quiser falar teologicamente, né? Como se Deus fosse impor em todo momento. Claro que em alguns momentos a gente sabe que o que ele quer, e ele tem todo o poder, porque ele tem todo o poder para fazer, ninguém pode impedir, como a própria palavra fala. Mas por ter todo o poder, também ele pode abrir mão desse todo o poder, para permitir que você decida, que é o telema, que é muito interessante a gente abordar isso e conhecer isso, né? Até para entender que, biblicamente, que nós, como igreja, entendemos ali de forma... Igreja, fala agora igreja fornalha, né? Como nossa linha de entendimento. Não é essa de que aí entra até em outra questão de predestinação, enfim, mas não é o que a gente está falando, mas entender que, sim, Deus tem todo o poder, mas ele nos dá, sim, essa autonomia, em alguns momentos, para tomar algumas decisões, né? Então, isso foi bem bacana, foi abordado de forma muito, muito boa, muito bacana. Para não ir para esse extremo, né? Porque tem gente que se acomoda ali, não, se Deus quer, Deus quer. Aí o cara não vai buscar de forma nenhuma. Ah, Deus é soberano, se ele quiser fazer, ele vai fazer. Não é bem assim. Ele tem um plano, e como você falou muito bem, existe um alinhamento para esse plano. Existe uma busca para que a gente consiga, como Romanos 12, consiga compreender, não se conformar, ou seja, está falando de uma luta, não ficar ali confortável. É uma luta contra você, é uma transformação de mente. Para quê? Para poder entender, então, esse plano. E entendendo esse plano, eu desfruto. Então é sempre uma correspondência, né, Dina? É Deus agindo soberanamente e nós correspondendo a essa vontade soberana. C.S. Lewis, ele fala algo interessante, né, sobre essa questão. Ele fala assim sobre a vontade soberana de Deus. É como se a gente estivesse num navio e esse navio ele tem um início e tem um destino. Isso não vai mudar. Agora, se dentro do navio você vai tomar suco de laranja, se você vai pular na piscina, se você vai... Enfim, o que você vai fazer ali dentro desse plano, cabe a você tomar as melhores decisões ali, para desfrutar do melhor do que tem naquele cruzeiro. Agora que o navio vai chegar, vai ter um destino, ele vai chegar independente do que você faça. Você não tem autoridade sobre isso. Eu acho muito interessante essa analogia que ele usa. É bem legal mesmo. Glória a Deus. Amém. Aí falei pra caramba. Não, mas é legal, é válido, é muito legal. E aí, pessoal, fala com a gente aí. Tem alguém surgiu alguma dúvida agora? Comentário? Se tiver vergonha de abrir o microfone, pode falar no chat. Não tem problema não, a gente lê. Deixa eu ver aqui. Bem, Diran. Amém. Fala aí. É muito boa essas aulas, né? Porque realmente, durante um tempo atrás, assim, realmente era algo pesado, né? Você precisa encontrar o seu propósito, você precisa viver, e dava até um tormento, assim, porque você fala, meu Deus, para que eu nasci? Eu não sei, tipo assim, era algo pesado mesmo. Muitas pessoas, teve até uns boom de livros sobre propósito e tudo, as pessoas em busca e tal, e aí hoje poder participar, ouvir essas aulas, esses ensinos, como é leve, né? E como a palavra diz, né? É leve e suave, e é muito bom, assim, para mim, tem sido muito leve e muito esclarecedor as aulas, então, realmente, glória a Deus pela vida de vocês, e por a gente estar, né, aprendendo assim, vivendo essa realidade, fazendo, e dentro daquilo que a gente vai fazendo, vai se desenvolvendo, a igreja vai reconhecendo, a gente vai realmente identificando, sem o peso de ter que achar o propósito, né, aquela coisa de você precisa saber o seu propósito, né? Enfim, na caminhada, na jornada, a gente vai descobrindo, né? Isso é muito legal, muito leve, muito bom. Glória a Deus por essas aulas. Glória a Deus. E é exatamente essa palavra que você falou, né? O peso. E muitas das vezes esse peso que fazia as pessoas ficar nessa de buscar era o que afastava as pessoas de Deus, né? E inclusive às vezes, né, ficava nesse peso para achar ou para se encaixar, vamos dizer essa palavra assim, dentro usando o nome propósito, mas era do propósito
denominação, vamos dizer assim, não olhava o plano macro de Deus, né? Então ficava ali limitado dentro daquilo ali, né? Colocava um limite na busca, né? E aí a pessoa não buscava Deus para descobrir a vontade de Deus sobre a vida dela. Na verdade, ela buscava no entendimento daqueles que estavam ensinando aquilo, o que ele achava melhor, ou o que ele achava que aquela pessoa era. E muitas das vezes eu conheço gente que, tipo assim, o pastor, né, a referência ali da igreja, falou, você é isso. E a pessoa viver aquilo, acreditando na palavra que foi falada sobre ela, porém, tipo, batendo cabeça e, sabe, fazendo coisas que não tinha a ver com ela, só porque foi falado que era aquilo, né? Você vê como que isso aí traz peso. Aí a gente vê a Bíblia falando, cara, não é para ser pesado, não é para ser isso. Por que tá vivendo dessa forma, né? Então, realmente, né, ter esse entendimento, ter esse conhecimento, né, é muito bom, é muito libertador, né? Glória a Deus. O Renato é muito top, né? Glória a Deus. Ele não tá aqui, mas glória a Deus pela vida dele, né? Foi ele que montou toda a aula, só não estou aqui compartilhando, mas a matéria em si, né? Tudo que a gente está falando em todas as aulas, desde o começo, né? A construção, ela é muito top, né? Ela tem muita sinergia, ela faz muito sentido, né? E a gente vai finalizar, né? A última vai trazer essa clareza ainda sobre justamente o que a gente está falando aqui, que é a confusão, né? Que vai falar sobre serviços e ministério, que é o que está dentro, né, do propósito. A gente cumpre o propósito através do serviço e ministério, né? Mas não é ficar preso no ministério. O ministério não é o alvo em si, né? Eu cansei o plano de carreira máximo dentro da igreja, né? Não é isso, não tem a ver com isso, né? Glória a Deus. Eu tenho um episódio engraçado que eu passei em Curitiba. Eu era pastor auxiliar em uma igreja e eu fui numa reunião de tipos. Estava no início daquele movimento de desigrejados, né, no pico mesmo deles. E aí nem chamava esse nome ainda. Na galera que estava querendo desigrejar. Eu fui na parada. Convite de um amigo, aí cheguei. Aí na hora que eu chego na reunião, me apresenta uma pessoa que estava ali organizando aquele movimento, aquela reunião. Aí a primeira pergunta que ela me faz foi a seguinte. Fala assim, e você? Você é o quê? Você é profeta, apóstolo, evangelista, pastor? Cara, achei aquilo mais estranho, tipo assim. E eu falei de fato que eu era. Ele não me conhecia, eu falei assim, eu sou pastor. Não é? E aí chegou, engraçado foi a resposta. Ele, nossa, difícil a gente ter um pastor aqui, porque a maioria aqui são apóstolos e profetas. Sério? Eu olhei assim, cara. Eu falei, caraca, mano. Aí eu comecei a ver os apóstolos e olhar os caras, não julgando, mas julgando. A verdade é essa. Assim, como assim, bicho? Os caras estão saindo, o movimento está saindo da igreja e aqui só tem apóstolo, entendeu? E nenhum era apóstolo de fato, se a gente pegar biblicamente, nem no ministério apostólico exercido, não era. E tipo assim, porque eu falei pastor, ele olhou com um olhar meio que de desdém, né? Tipo assim, você é pastor, não cresceu ainda na vida, apóstolo, né? E profeta. São essas coisas, né? Que causam essas distorções. Então é muito bom a gente ter um ensinamento bíblico que nos orienta, nos direciona o caminho bíblico para isso. Então é muito legal. Desmistifica, né, essa coisa que muitos gostam de, isso é místico, isso é um segredo, e usam isso como uma maneira de manipular muitas pessoas, né? Não precisa alcançar isso aqui, você precisa disso, você precisa da minha unção, você precisa de fazer isso, aquilo, não é nada disso, é Bíblia, irmão. Ler a Bíblia e tá tudo ali. Não tem nada disso. Muito bom. A Laine mandou aqui no chat, ó. Estudando a história da igreja, percebemos, infelizmente, como o pentecostalismo e o neopentecostalismo trouxe esse peso sobre o propósito, inclusive trazendo hierarquia de cargos eclesiásticos, trazendo uma competição entre os fiéis, ao invés de gerar o verdadeiro sentido do serviço cristão, que é amar a Cristo com o nosso trabalho. É verdade, infelizmente, né, acabou que isso, em determinado momento, de determinada maneira, perdeu ali o controle, né? Então a pessoa, eu não estou satisfeito com essa denominação aqui, eu vou sair, vou abrir uma denominação, vou me comprar um anel aqui, falar que eu sou apóstolo, agora eu sou pastor de pastor, e foi indo e virando, né, infelizmente, muito disso, né? Diran, só uma ressalva aí, pentecostalismo clássico não tem a ver com isso, não. Não. Porque quando a gente engloba aí pentecostalismo clássico, que é a gente, nós somos uma igreja pentecostal, não engloba nisso que a Laine falou, estudando a história do pentecostalismo clássico, não é? E também, isso não é, acho que não se trata... O neo aí a gente entraria em outra coisa, outra situação que não é nem o tema da aula. Mas o que a gente precisa entender é que mesmo dentro das igrejas tradicionais,
a gente vai ter, sim, algumas distorções. Não nesse sentido, mas em outro. Então, assim, de novo, é um problema. Não estou falando do neo, eu deixo a parte aí, que seria outro tópico, né? Mas aí a gente entrou em outra questão. A gente entraria em outro tema. Até numa questão de secessionismo, de outras coisas que também entram dentro do que você está falando. Então, de novo, não se trata de uma tradição, né? Se trata de Bíblia. Então, assim, às vezes a questão denominacional ou até histórica ela tem que ser considerada, mas, enfim, distúrbios teve de todos os lados. Tradicionais, pentecostais. Neo a gente deixa assim separadinho, que aí é um estudo à parte, não vou nem entrar, não. Mas falando de pentecostal. E aí não, aí eu discordo nesse ponto aí da live. Não, eu entendi. Eu acho que ela quis dizer mais no sentido assim, de quando estuda a história da igreja, aí sim chega nessa parte aí do pentecostalismo, do neopentecostalismo, não que eles em si sejam os responsáveis especificamente por esse problema, mas acho que foi mais nesse momento, né, nessa era, onde que começou a falar muito disso, que ficou muito aquele negócio de 5 ministérios e tal, mas na verdade todos têm seus problemas em diferentes épocas e eras, né, e tal. Não, eu estou fazendo a diferenciação de pentecostalismo clássico, e o neo, porque hoje a gente tem muita coisa que chama-se de pentecostal, mas não é mais pentecostal, entendeu? Tem isso. Aí tem assim, mas aí é outro assunto. Mas a gente teve aula de história da igreja, né? Acho que a gente até vai ter de novo nesse formato aqui. Justamente fala disso, sobre algumas fases do pentecostalismo, né? Foram várias ondas ali pentecostais, né? Que tem algumas diferenças entre elas. Então, assim, é bem mais amplo do que isso, né? A gente generaliza e coloca tudo no mesmo bolo, né? Mas tem realmente isso, é importante pontuar. Mas amém. Glória a Deus. Pessoal, deixa eu... amém? Não sei se tem mais alguma pergunta. Deixa eu parar a gravação aqui. Como é que faz isso aqui, não? Glória a Deus.